Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, pastor Carlos Pinheiro, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Antas, aqui no médio semiárido baiano nordestino. Meus irmãos, quero apresentar a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos começando o segundo trimestre, da lição. Aqui nós temos a lição que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Meus amados irmãos, como nós sabemos, apesar das dificuldades, da crise aí com a pandemia do coronavírus, mas a Escola Bíblica Dominical não pode perder espaço, Nós queremos aproveitar aqui o nosso canal aqui no YouTube, para levar um pouco sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre essa lição aqui, a lição da Escola Bíblica do segundo trimestre, E o título de nossa lição, vamos começar estudando a primeira lição, que tem como título Carta aos Efésios, saudações aos destinatários, Essa lição tem como texto áudio a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Efésios 1 e 2. A verdade prática, a epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, meus amados irmãos, mais um início, mais um início de trimestre está começando, E com esse início, um grande desafio de formar os irmãos, no ensino da palavra de Deus. E, sobretudo, um desafio em decorrência das dificuldades que nós estamos tendo, dos isolamentos, não podermos nos reunir dentro dos templos, mas temos que aproveitar todas as oportunidades para poder estar levando aos irmãos o ensino da Escola Bíblica Dominical. Então, nós sabemos que Deus conta conosco, Pastores, professores da escola dominical, para formar uma força-tarefa nesse tempo de pandemia. Devemos levar a EBD para todos os alunos, usando os meios disponíveis, Os meios disponíveis, não podemos parar. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, das quarentenas, dos templos sem poder reunir, mas nós temos que levar adiante a Escola Bíblica Dominical e Deus conta conosco. Meus amados irmãos, o assunto da Escola Bíblica desse trimestre, dessa primeira lição que tem como título da primeira lição, Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Então, o assunto deste trimestre é a Carta de Efésios. Vamos estudar sobre a Carta de Efésios, Nessa carta nós vamos estudar as doutrinas e orientações que é padrão para a vida prática dos nossos irmãos, para a vida prática de toda a igreja do Senhor. Meus irmãos, o comentarista dessa lição, desse segundo trimestre, Segundo trimestre é o pastor Douglas Batista, que o pastor Douglas Batista foi usado por Deus para comentar essa lição. Ele que é presidente do SEC, Conselho de Educação e Cultura da da CGADB. Pastor Douglas é quem está comentando essa lição do segundo trimestre. Com essa visão especial de dar o ensinamento da escola dominical a você, nós estamos começando uma série de ensinos aqui para o canal. Você que é inscrito vai receber toda semana uma porção da Escola Bíblica Dominical do assunto de nossa lição. Aproveito para pedir a você que acione aí o sininho, coloque a opção todos e também dê sempre um joinha aí, porque isso ajuda a desenvolver o canal. Bom, meus irmãos, a introdução que nós
encontramos na revista, primeiramente diz que essa carta é considerada, denominada por alguns como a coroa dos escritos de Paulo, ou também a rainha das epístolas. A palavra epístola é carta, né? É carta. Nós temos o propósito, né? Qual é o propósito dessa carta? Porque Paulo escreveu essa carta. O propósito é revelar, na verdade, o propósito eterno de Deus para a igreja. E esse propósito de Deus, esse propósito eterno de Deus para a igreja, encontra-se revelado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo dessa carta é ajudar os irmãos a compreenderem um pouco melhor, não é, as dimensões do plano eterno de Deus, Pai, e da sua graça. Glória ao nome do Senhor. Então, é o objetivo do estudo nesta lição, tem a ver com aspectos doutrinários e princípios de abordagens, né, apresentado aqui nesta epístola. Meus irmãos, nós sempre costumamos dizer que a escola dominical é o maior seminário não pago do mundo inteiro, né? Então, nesta lição, vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias do Espírito, das epístolas, durante esse estudo, né? O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida. A lição está dividida em 3 tópicos, né? 3 tópicos. São 3 tópicos e a conclusão. O primeiro tópico fala da autoria. O segundo tópico tratará dos destinatários. E, finalmente, o terceiro tópico vai falar do propósito e da mensagem. Do propósito e da mensagem. Meus queridos irmãos, nós temos que ver que durante esse estudo temos que adorar a Deus, não é? Glorificar ao nome do Senhor. Primeiramente, autoria, não é? Autoria. Nós sabemos, pelo que está escrito aí em Efésios, capítulo 1, o versículo 1, que é leitura bíblica em classe, está dito aí: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, nós vemos aí que a autoria dessa carta é do apóstolo Paulo, né? Paulo, que é um nome romano. A palavra Paulo é uma palavra de origem romana e significa pequeno, né? Significa pequeno. Aqui nós tomamos aqui algumas notas para a gente poder estar estudando. Primeiro, no livro de Atos, capítulo 1 e 31, Efésios 1 e 1, Filipenses 3, 5, fala do apóstolo Paulo. Ele anteriormente era conhecido por Saulo, não é? O seu nome romano é Paulo, e a Bíblia vai nos informar que Paulo era um hebreu de Hebreu, era descendente da tribo de Benjamim, e ele, na lei, ele era fariseu. Então, ele é o autor dessa epístola. Paulo é o autor dessa epístola. A assinatura, não é? Quando ele começa a falar, a escrever, a gente vê que ele, como está dito aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, a assinatura, ele mesmo se identifica como o autor desta carta. Meus queridos irmãos, é interessante dizer o seguinte: como disse, o nome Paulo é um nome romano, que significa pequeno, né? As 13 cartas que ele escreveu, ele se identifica como Paulo, né? Como Paulo, apóstolo. Paulo, apóstolo. E ele escreveu essa carta quando ele estava em Roma, lá onde ele estava preso em Roma. É tanto que nós temos ele sempre falando como sendo o preso do Senhor, o prisioneiro de Cristo, embaixador preso.
Então ele escreveu essa epístola de Efésios, aos Efésios, né? A carta de Éfeso, ele escreveu quando ele estava preso em Roma. É tanto que os versículos bíblicos de Efésios 3 e 1 diz: preso do Senhor, ou prisioneiro de Cristo, ou embaixador preso, conforme está em Efésios 6 e o versículo de número 20. Com relação à data desta epístola, quando ela foi escrita, todos concordam que essa carta foi escrita no ano 60 da era cristã. 60 da era cristã. Essa carta foi escrita aí nesse período. Glória ao nome do Senhor. O povo de Éfeso, eles tiveram contato com a mensagem da palavra de Deus anteriormente à viagem de Paulo a Éfeso. A Bíblia vai dizer que quando Paulo fez a sua segunda viagem missionária, ele chegou até aquela região, a cidade de Éfeso, e lá ele encontrou 12 discípulos. Ali o evangelho já tinha chegado ali, que muitos acreditam que o evangelho e o cristianismo passou a ser conhecido ali em Éfeso pelo ministério de Áquila e de Prisca, ou Priscila, né? Então Paulo teve ali na segunda viagem, passou um período curto, mas muito profícuo. Já na sua segunda viagem missionária, ele chegou naquele local onde ele ficou ali mais de 3 anos, pregou a palavra de Deus, 3 meses ele pregou a palavra ali nas sinagogas. E o interessante é que nessa época, boa parte daquelas pessoas, daquela província, passaram a conhecer o Evangelho. E a obra de Deus se espalhou ali. Todos nós sabemos que aquela cidade de Éfeso, ela era uma província romana, né, da Ásia Menor. Ela estava localizada ali. Diz que ali tinha 500 mil habitantes. 500 mil habitantes estavam ali naquele lugar, não é? Então essa cidade, ela era uma das cidades mais importantes do oeste da Ásia Menor. Hoje a atual Turquia. E ali tornou-se o centro comercial, não é? O centro comercial daquele lugar, centro cosmopolitano, não é? O centro cultural. Eles, os efésios, tinham orgulho, né, do templo que construíram em louvor a deusa romana Diana, que era conhecida dos gregos como Artemis, né? Então, este centro comercial, centro importante de comércio e de negócios, ali na Ásia Menor, localizado ali naquela região, foi ali um local onde o Evangelho se espalhou. E não só isso, o apóstolo Paulo, aproveitando e verificando aquele local, se tornou também a sua base de evangelização e de missões internacionais. Então, estamos vendo aqui que a data dessa carta foi da sua inscrição, o autor Paulo, a data, ano 60, não é? Depois de Cristo, 60 DC. E nós também podemos verificar que Paulo, percebendo que aquele local tinha um potencial muito grande, desenvolveu ali um excelente trabalho. Então todos ali passaram a ser evangelizados e Paulo aproveitou as oportunidades e a obra de Deus cresceu ali e ali se tornou uma base de evangelização e de missões. Então a igreja ali logo se espalhou. Meus irmãos, as saudações, né? A gente vamos ver que Paulo, ele faz saudações aos santos e fiéis. Toda vez que uma carta era escrita, era dirigida a alguém, tinha sempre esse expediente das saudações. E as saudações, ele diz, aos santos e fiéis, né? Essa foi a saudação do apóstolo Paulo ao se dirigir aos irmãos com aquela carta.
Muitos acreditam que essa carta ela era também uma carta circular, que circulava as igrejas ao redor do mundo daquela época, não é? Alguns acreditam nisso, que ela era uma carta circular. Meus irmãos, o propósito dessa carta ter sido escrita, por que ela foi escrita? Essa carta, como as outras, essa carta tem uma direção voltada para atender às múltiplas necessidades da igreja em meio à perspectiva pastoral. Aqui o apóstolo Paulo, ele dirige esta palavra, esta mensagem aos irmãos, para atender diversas, múltiplas necessidades dentro de uma perspectiva pastoral. E a mensagem dessa carta é uma combinação de doutrina, fé, prática da vida cristã. A mensagem é justamente uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, não é? E isso aí é muito importante a gente ressaltar essa poderosa mensagem da palavra de Deus apresentada ali dentro do estudo dessa carta. Então, o que nós podemos ver, meus amados irmãos, o propósito, como nós já vimos, foi justamente apresentar, como está dito aqui. Então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Essa mensagem aos Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. É a temática que essa carta gira, né? Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. O primeiro eixo temático é justamente a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O segundo eixo temático é justamente a atuação do Espírito Santo, o penhor da experiência de salvação. O terceiro eixo temático é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O quarto eixo temático é a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O quinto eixo temático, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, da frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Bom, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé, prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e de tudo que se espera que a igreja faça. Então a sinopse aqui desse ponto é: a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, seu corpo. E finalmente a conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alcançar felicidades, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, justamente a batalhar contra as forças das trevas. Então esse é um pequeno resumo desta lição de número 1, e se Deus permitir e quiser, vamos estar sempre trazendo alguns resumos que possam estar colaborando com os nossos irmãos e com toda a escola dominical. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e convido você a se inscrever no canal, convido você a dar também o seu joinha aí no canal, que conta muito para o canal, como também comente. Nós estamos dispostos a ajudá-los a responder as perguntas que forem feitas na medida do possível. Então esta é a primeira aula. Espero você, se Deus quiser,
para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com mais irmãos para que essas informações cheguem a mais pessoas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de